Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Você já sabe que nos segue, que estamos visitando os roteiros do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nesse ano de 2026, emplacamos a reta final já no tomo 3, que é o último tomo desse estudo que é modular. Hoje já estamos no módulo 2, que trata de fluidos e perispírito, e hoje vamos estar vendo o roteiro 4, que trata de magnetismo, conceito e aplicação. A gente nunca deixa de avisar para você que quer fazer esse estudo, que é muito importante, é a porta segura do aprendizado da doutrina espírita. Busque o centro espírita mais perto de sua casa. Geralmente os estudos começam sempre no início do semestre. Então, os módulos encerram justamente ao período correto. De cada semestre, um módulo que é visto. E assim você estuda em grupo, tira suas dúvidas, pega outras, né, de outras pessoas, e assim consegue alicerçar esse conhecimento que é tão importante para que você possa engrenar no conhecimento dessa vastidão que é a doutrina espírita. E roda boa a gente sente com os amigos, né? Seja bem-vinda, minha querida Isabela Martins. Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, para a gente falar sobre mais um tema que vai trazer, né, alguns conceitos, alguns entendimentos dentro desse estudo da doutrina espírita. E Raimundo Souza. Prazer de estar aqui mais uma vez com vocês, para que a gente possa buscar um entendimento melhor, né, desses acontecimentos da vida, através dos ensinamentos dessa doutrina consoladora. Hoje, Reinaldo pegou falta, mas justificado porque ele foi dar palestra, então ele está em outra frente no trabalho de divulgação da doutrina espírita. E você pode nos ajudar. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de mais de 9 mil inscritos, marque o sininho para que você seja avisado toda vez que tiver programa novo aqui no canal. Tudo organizadinho em playlist para você maratonar, compartilhar, nos ajudar a amplificar esse conhecimento, a levar a outros corações necessitados desse amparo que é a doutrina espírita. Vamos começar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Tomo 3, módulo 2, que estamos trabalhando fluidos e perispírito. Roteiro 4, magnetismo, conceito e aplicação. Raimundo, o que é magnetismo? Trata-se de uma propriedade da matéria presente em algumas substâncias. O nome magnetismo vem de Magnésia, cidade da Ásia Menor, atual Turquia, onde existia um minério chamado magnetite, conhecido como pedra-ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. O magnetismo, conhecido pelos chineses desde a antiguidade, era para eles aplicado na bússola que usavam em seus deslocamentos, já que as agulhas magnéticas sempre se orientam no sentido do eixo terrestre, norte-sul magnético, que é próximo do eixo terrestre norte-sul geográfico. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial atenção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso do tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado, que se demora em
imunizado por mais tempo, depois de cessar da ação referida em vista de reter a imunização restante. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido, ou energia radiante, originária do fluido cósmico universal, sob forma de princípio vital. O fluido magnético é também chamado de fluido elétrico, animalizado ou fluido nervoso. Na verdade, o fluido vital, magnético ou animalizado, é um fluido intermediário existente entre o espírito, propriamente dito, e a matéria. Esse finalzinho bem aí, acho que Raimundo fechou muito bem, né? Ficou muito claro para a gente que o magnetismo, ele é essa energia que você utiliza e ela tem as mesmas propriedades do que ele descreveu sobre esse mineral. Então, você consegue fazer a atração, o movimento, você consegue dar impulso às coisas, porque é isso que essa ideia do magnetismo faz. Porque quando a gente fala assim para alguém, fulano está magnetizado por determinada pessoa, significa que ele está atraído, que ele está indo ao encontro daquela pessoa, que ele busca aquilo. E essa ideia do magnetismo no espiritismo é a mesma coisa. Tanto que as pessoas falam sobre, por exemplo, passes magnéticos e tudo mais, porque no momento em que você recebe um pouco daquilo. Então, o magnetismo para a doutrina espírita é essa energia, esse fluido. E foi importante também essa fala que o Raimundo trouxe, que lembra a gente sobre aquele estudo que nós já fizemos aqui, onde a gente fala sobre o fluido cósmico universal, que dali derivam todos os outros fluidos e todas as outras matérias existentes, né? Então, o magnetismo também é uma propriedade, digamos assim, né? É uma energia que sai deste mesmo fluido. Só que ela é uma energia animalizada. Por quê? Porque ela possui movimento, ela possui impulso. É através desse magnetismo que nós, espíritos, conseguimos mobilizar muitas coisas. Então, quando a gente encarna e a gente está vivo, a gente possui. No momento em que a gente desencarna desse corpo, esse corpo perde esse fluido animalizado, por isso ele fica estático. Só para exemplificar um pouco mais. Aí, meus queridos, a ligação entre magnetismo e espiritismo, se sim, qual a sua aplicação na doutrina espírita? Então, é sim, né? E a ligação é profunda e fundamental. O próprio Allan Kardec afirmava que o espiritismo e o magnetismo são duas ciências gêmeas que se completam e se explicam mutuamente. Em A Gênese, Kardec sintetiza essa relação de forma clara. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desse último se devem incontestavelmente à difusão das ideias sobre o primeiro. Enquanto o magnetismo estuda as forças e fluidos do homem, o espiritismo amplia esse horizonte, demonstrando a ação e a intervenção dos espíritos sobre esse mesmo fluido. O ponto de encontro entre o magnetismo e o espiritismo é o fluido cósmico universal. No magnetismo humano, o homem encarnado atua como um centro gerador e irradiador dos fluidos vitais e magnéticos através de sua própria vontade e do seu sistema nervoso. No espiritismo, descobre-se que os espíritos desencarnados também utilizam esses fluidos, combinando-os com os seus próprios fluidos espirituais para atuar no mundo físico e no plano invisível. O Espiritismo veio demonstrar que o magnetismo não se limita à força do magnetizador encarnado, mas engloba uma dimensão muito maior, o magnetismo espiritual, onde as inteligências desencarnadas atuam como os agentes principais ou coadjuvantes na manipulação dessas energias.
Com base na literatura de Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel, o magnetismo é aplicado diretamente em várias frentes do trabalho espírita, como, por exemplo, né, o passe, que é a fluidoterapia. A aplicação mais direta e comum do magnetismo nos centros espíritas é o passe. Em mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, André Luiz explica o passe como uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. No passe magnético, o passista encarnado doa seus próprios fluidos vitais para equilibrar o duplo etérico e o perispírito do assistido. No passe espiritual, os espíritos aplicam seus fluidos diretamente sobre o necessitado. No passe misto, o mais comum é a associação dos dois. O espírito benfeitor combina seus fluidos puros e sutis com os fluidos mais densos do passista encarnado. Essa combinação magnética torna o remédio espiritual assimilável para o corpo físico e perispírito do paciente. A outra maneira é a fluidificação da água. Em A Gênese, Kardec explica que os fluidos podem alterar as propriedades da matéria. Na fluidificação, os espíritos, frequentemente auxiliados pelo magnetismo do médium ou pela prece da assembleia, depositam na água elementos medicamentosos e fluídicos, regeneradores. A água atua como um veículo magnético que transporta essas energias para o organismo de quem a consome. O outro processo é o processo da mediunidade, sintonia e transe. Não existe mediunidade sem magnetismo. Conforme detalhado em Mecanismo da Mediunidade, o transe mediúnico é um fenômeno de indução magnética. Para que o espírito consiga se comunicar através de um médium, seja por psicografia, psicofonia ou efeitos físicos, é necessário que haja um acoplamento áurico, ou seja, uma combinação das faixas de ondas magnéticas do espírito com o perispírito do médium. O espírito atua sobre os centros vitais do médium, por meio de correntes magnéticas mentais. Outra é o tratamento de desobsessões. Nas reuniões de desobsessão, descrita no livro Libertação e nos domínios da mediunidade, o magnetismo é a ferramenta terapêutica por excelência para isolar, acalmar ou desprender espíritos obsessores e proteger as vítimas. No choque anímico, o médium cede fluidos animais densos necessários para que o espírito sofredor ou revoltado sinta o impacto da realidade e possa ser contido e dialogado. Na dispersão magnética, os doutrinadores e benfeitores utilizam passes longitudinais dispersivos para limpar a aura do obsidiado, retirando as amarras fluídicas e as formas pensamento escuras implantadas pelos obsessores. A ação sobre as doenças físicas e perispirituais em pensamento e vida, Emmanuel lembra que a mente sadia emite magnetismo curativo sobre as próprias células corporais. No campo terapêutico do centro espírita, a ação magnética atua diretamente nas causas profundas das doenças, localizadas no perispírito, restabelecendo o fluxo correto de energias nos centros vitais, o que reflete secundariamente na melhoria ou cura do corpo físico. Para o espiritismo, o magnetismo não é apenas uma força curiosa da natureza, mas a própria ferramenta que valoriza o intercâmbio entre os dois mundos e o mecanismo fundamental de cura, caridade e assistência espiritual.
Muito completa essa fala do Raimundo. E fica claro, então, né? Tem sim muitas correlações entre o magnetismo e o espiritismo, porém, são, eu não sei se eu vou utilizar a palavra correta, mas são duas crenças diferentes. O que eu quero dizer com isso? Você pode acreditar no magnetismo e nem por isso acreditar no espiritismo, mas é difícil, apesar de elas serem diferentes, se você é espírita, você entende essa força que o magnetismo acontece, porque são muitos os fenômenos e muitos os momentos dentro da doutrina espírita que você vê a presença dessa força magnética, né? E aí foi dado o exemplo, sem dúvida nenhuma, a coisa principal é o passe, né? Que a gente já vai acabar aprofundando, sem dúvida. Mas para muito além do passe, nós utilizamos esse magnetismo em muitos outros momentos, né? Quando você precisa realizar um choque anímico, quando você está dentro de uma reunião mediúnica, para que todo aquele fenômeno aconteça, existe sim uma dispersão ali, uma doação, uma troca de magnetismo entre os espíritos envolvidos, sejam no plano encarnado, seja no desencarnado. Então, a gente vai percebendo que, apesar de coisas diferentes, a doutrina espírita, em muitos momentos, tem muitas ações do magnetismo. Eu poderia ter a doutrina espírita sem o magnetismo? Eu até poderia, mas seria incompleta, porque muitas das ações que ocorrem relacionadas à doutrina espírita, ou ao funcionamento de um centro, ou às realizações mediúnicas, você acaba tendo a participação do magnetismo, né? Então, não tem como fazer essa dissociação tão ampla, tão completa, de forma que não fique faltante, não fique pendente algo ali. Mas você pode, sim, compreender só o magnetismo. Inclusive, à época, pouco antes de Kardec, nós tínhamos estudiosos só de magnetismo. Muitos estudos, muitas pesquisas, elas se baseavam em fazer a compreensão, fazer com que as pessoas conseguissem compreender o que era o magnetismo. Então, você tem, eu esqueci agora o nome de um dos principais estudiosos daquela época, André, tu lembra? Mesmer. Mesmer, obrigada. Exatamente. E aí teve aquela ideia do mesmerismo e tudo mais, que nada mais era do que esse aprofundamento desse estudo sobre o magnetismo. E aí eles faziam demonstrações, assim como no início da doutrina espírita, que tinham os fenômenos das mesas girantes e tudo mais, também eram feitas muitas apresentações que comprovavam essa força magnética e como ela agia, né, na época. Então, assim, o magnetismo existe muito antes da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, na sua, vamos dizer assim, na sua aplicabilidade prática, não tem como desassociar do magnetismo, porque, como a gente foi falado, o passe, a energia que a gente é aplicada pela doação, tanto do plano espiritual como do físico, do passista, para aquele que está à sua frente necessitando do auxílio, é através do magnetismo. A água que a gente fluidifica, que torna medicamento para aquela pessoa necessitada, é através do magnetismo. O trabalho mediúnico, para poder ter toda aquele baile, vamos dizer assim, que é a reunião mediúnica, é necessário do magnetismo, justamente para os dois perispíritos conversarem. Então, assim, é difícil associar, mas uma coisa não existe, não pode-se dizer que uma é independente da outra até, né? E aí, meus queridos, dando continuidade, e aí a gente vai, justamente como a Isabela na sua fala anterior, aprofundar um pouco, né? Qual o mecanismo do passe e da água fluidificada? Com base nas obras de Allan Kardec, a Gênese, e do Espírito André Luiz e mecanismo da mediunidade nos domínios da mediunidade, o mecanismo do passe e da água fluidificada fundamenta-se nas leis do magnetismo, da sintonia mental e da bioenergia. Tanto o passe quanto a fluidificação da água utilizam o mesmo princípio central, a modificação das propriedades da matéria primordial, o fluido cósmico universal, através da força, da vontade e do pensamento. Detalhes do mecanismo de cada processo. 1.
Mecanismo do passe. O passe não é uma mera imposição de mãos magnética na dinâmica espírita. Ele é quase sempre um fenômeno misto humano-espiritual. O mecanismo se processa em 4 fases independentes. A. O fluxo da captação e combinação fluídica. O passista encarnado, por meio da prece e da intenção de ajudar, eleva seu padrão vibratório. Isso permite que os benfeitores espirituais se sintonizem com ele. Os espíritos trazem fluidos puros, sutis e curativos do plano espiritual superior. Esses fluidos são combinados com os fluidos vitais ou animais do próprio passista encarnado. Por que essa combinação é necessária? Os fluidos dos espíritos superiores são muito sutilizados para atuar diretamente sobre a matéria densa do corpo físico humano. O passista encarnado funciona como o transformador, cedendo elementos mais densos que servem de veículo, ponte, para que as energias espirituais alcancem o paciente. B. A transmissão magnética e o grupo etérico. O passista projeta essa combinação fluídica através das mãos, centros energéticos coronário e palmares. O alvo primordial dessa projeção não é o corpo de carne imediato, mas o duplo etérico e os centros vitais do paciente. Os centros vitais absorvem essa energia como uma esponja absorve a água. C. A assimilação celular. Uma vez absorvida pelos chakras, principalmente o coronário e o esplênico, os fluidos são direcionados para o perispírito e, por reflexo, para o sistema nervoso e o sistema endócrino do corpo físico. Ocorre uma verdadeira transfusão de forças, onde as células debilitadas recebem cargas novas de energia vital, reharmonizando o magnetismo celular e estimulando as esferas orgânicas. 2. O mecanismo da água fluidificada. O mecanismo da fluidificação da água baseia-se na maleabilidade absoluta dos fluidos e na capacidade que eles têm de impregnar a matéria física, alterando suas propriedades moleculares. Em A Gênese, Allan Kardec explica que o espírito, pela ação da sua vontade, pode dar aos fluidos a propriedade que desejar, odor, sabor, cor ou qualidades terapêuticas. A água como receptáculo ideal. A água física possui uma constituição molecular extremamente sensível a campos magnéticos e vibrações espirituais. Ela funciona como um acumulador ou esponja magnética, capaz de reter cargas energéticas por tempo prolongado. A ação da vontade espiritual ou humana, quando um espírito benfeitor ou próprio organizador humano atua sobre o recipiente da água. Ele projeta raios de força mental saturados de elementos medicamentosos do plano invisível. Esses fluidos penetram nos espaços intermoleculares da água. Sem alterar a fórmula química, os fluidos modificam a disposição magnética das moléculas, transformando a água como um medicamento fluídico, a absorção no organismo. Quando o paciente ingere água fluidificada, o processo de absorção ocorre em 2 planos simultaneamente. No plano físico, o estômago absorve a água e os fluidos medicamentosos nela retidos são distribuídos
pela corrente sanguínea para os órgãos necessitados. No plano espiritual, perispiritual, os fluidos espirituais contidos na água são assimilados diretamente pelo duplo etérico e pelos centros vitais do sistema digestivo, atuando de dentro para fora na reconstituição das energias e na dissolução dos miasmas fluídicos densos. Ufa! Que Só ler André Luiz, não. É só ler, não é só ler, não, é estudar, viu, gente? Porque essa ideia de que, não, só ler ali. Por isso que a Andréia, quando ela começou a fala hoje, eu gosto muito quando ela deixa claro a necessidade o André Luiz ajuda a gente, clareia a mente, traz uma série de conhecimentos como esse que Raimundo trouxe, sim. Mas se você não estudar André Luiz, talvez muitos desses conhecimentos passem batido, porque a gente às vezes nem compreende bem o que ele está falando. Para a gente compreender isso que eu estou dizendo, eu vou comentar uma situação ocorrida rapidamente sobre uma obra que o Raimundo falou aqui, que foi o Pensamento e Vida, que é uma obra do Emmanuel com Chico. Nessa obra, ele é um livro muito fino, gente. Se você for só ler, você lê num dia. E aí, como a gente já está acostumado com o estudo, para mim, é uma linguagem que eu já estou habituada. Mas outro dia eu falei numa palestra sobre ele, falei como era um livro maravilhoso e etc e tal, e uma amiga que não é espírita e que assistiu essa palestra, falou, poxa, que interessante, foi lá, procurou na internet, baixou, leu o livro. Ela disse, Isabela, eu não consegui sair do capítulo 2, porque eu não compreendia nada, foi muito difícil. Aí eu fui ler de novo os capítulos iniciais com esse olhar, se eu não tivesse conhecimento da doutrina espírita e fosse ler, e realmente deixa a gente perdido. Então, parece que é uma compreensão, assim, muito simples, mas o estudo vai fazer com que a gente compreenda tudo isso que o Raimundo trouxe, que foi o quê? O que, afinal de contas, né, como relembrando aqui a pergunta da André, né, qual é o mecanismo do passe, né, e da água fluidificada? Como é que isso acontece? Eu gosto muito dessa compreensão que o Raimundo trouxe do porquê da necessidade de um passista. Eu sempre acho que para explicar o passe, tu precisa entender o porquê de um passista, um aplicador de passe, que é a palavra mais utilizada hoje, né? Mas por que tem essa necessidade? Porque não tem como um espírito de elevada categoria fazer com que nós absolvamos aquilo. Aí tu, Isabela, e o passista? Bom, presume-se, né, ou subentende-se que o passista, que o aplicador de passe, é aquela pessoa que se preparou, né? Que minimamente se cuidou ao longo daqueles dias, vigiou seus pensamentos, está num trabalho mais elaborado de reforma íntima, é um trabalhador da casa que consegue manter-se mais tempo, teoricamente, num estado mais harmônico e, consequentemente, mais preparado. É um trabalhador que também se harmoniza mais com os espíritos benfeitores daquela casa espírita. Então, com isso, fica mais fácil. É como quando eu, por exemplo, quero contar, vamos supor, eu quero ajudar o Raimundo de alguma forma, mas eu não tenho qualquer contato com o Raimundo, eu não conheço o Raimundo, mas eu sei que a Andréia conhece ele, eu conheço a Andréia. Então, eu vou lá, converso com a Andréia, digo, olha, Andréia, aconselha, diz para o Raimundo isso e isso, e aproveita e leva isso aqui para ele, eu acho que essa sopa vai cair bem, porque se eu chegasse, olha, Raimundo, toma essa sopa, talvez ele nem aproveitasse daquele benefício, porque ele ia dizer, eu não sei a procedência, eu não conheço essa mulher, nunca vi como é que ela vai me dando as coisas assim. Então, fazendo um comparativo grosseiro, é um pouco disso, é um pouco do aplicador de passe conseguir aproveitar um pouco mais aquele magnetismo que foi dado espiritualmente pelos benfeitores, né, daquele trabalho, e fazer com que aquela energia, ela se aproxime mais daquilo que aquela pessoa que vai receber o passe está precisando. Então, passa por essa transformação, mas para isso acontecer, acaba que no momento do passe também vai um pouco da energia do próprio aplicador de passe. Por isso fica aqui, né,
o alerta para os trabalhadores de centros espíritas que nos ouvem, que tenham o cuidado de estar bem, de se cuidar, para que você também possa levar o melhor para aquela outra pessoa. Porque boa vontade é ótimo, ajuda a gente em muita coisa, mas não é tudo. É preciso fazer um esforço a mais. Então, se você percebe que você não está dedicado, não está comprometido, que você só vai ali fazer aquele trabalho como algo mecânico, então talvez aquele trabalho não seja para você, porque é preciso um comprometimento maior. Porque como a gente está vendo aqui nesse estudo de hoje, existem muitas etapas até aquela pessoa conseguir absorver os benefícios do passe. Não é uma coisa tão simples como a gente faz aqui parecer, ou como a gente fala, né? Existem um mundo de complexidades entre uma coisa e outra. Então, é preciso ter essa responsabilidade. E no caso da água fluidificada, é um mecanismo também muito semelhante. Por que a água? Por que não outras coisas? Porque a água é um dos elementos mais puros que nós temos, né? E ela é o mais fácil de ser manipulado, de absorver outros conteúdos que tragam uma benesse, sem que você seja prejudicado de alguma forma. Eu trabalho muito no meu dia a dia na área da saúde, e falo muito sobre essa coisa da energia e tudo mais, e eu falo, a melhor forma de você conseguir ter energia, por exemplo, para fazer o seu dia acontecer. Aí, quando eu falo isso com o paciente, a primeira coisa que as pessoas vêm em mente é o quê? A alimentação, eu preciso me alimentar para ter energia, certo? Só que a alimentação já é uma energia impura, porque a depender do alimento, você precisa processar, você não vai absorver tudo que aquele alimento contém, etc. e tal. Então, a respiração é a primeira coisa. Então, se eu não respirar, eu vivo poucos segundos, mas eu posso passar dias sem comer, eu posso passar horas sem água, mas não posso passar sem a respiração. Então, a respiração é a primeira elementar. Depois, a água. A gente não pode ficar sem água. A gente aguenta dias sem comida, mas não aguenta dias sem água. Então, quando a gente vai entender esse processo materialmente, a gente vai compreendendo como realmente aqueles elementos, como a água, por exemplo, é capaz de absorver essa energia magnética dada tanto pelo passista, né, encarnado, quanto pelo espírito desencarnado também. E aí a gente vai percebendo como aquilo acontece e de que forma também o receptor, né, adquire ou se beneficia daquilo ali. A fala da Isabela é muito importante, porque o passista, ele é um instrumento de auxílio fundamental ali no trabalho na casa espírita. Por exemplo, geralmente as casas espíritas, após a palestra, tem o passe. E por que dessa ordem? A gente vê em André Luiz falando que justamente na hora da palestra, as equipes espirituais estão preparando as pessoas que elas estão ali, prestando atenção na palestra, estão receptivas, então é feito todo aquele desligamento de tudo que não é bom, tudo que não é útil para ela, e na hora do passe, é um complemento, né? Eles fazem aquele trabalho, e por último, a água fluidificada para poder realmente trabalhar, auxiliar aquela pessoa. Então, assim como o médium é fundamental, ele é uma peça importantíssima no auxílio aos espíritos sofredores, o passista é para aqueles que buscam auxílio na casa espírita. Ele tem que ter essa consciência desse comprometimento de trabalho, que ele é extremamente importante para aquele trabalho, que não é uma coisa apenas, vou só ali botar a mão na cabeça da pessoa, é nada mais, não. Quem fez o estudo, porque existe um estudo, uma preparação para você ser passista, então, se você estudou, você entendeu a importância que é do trabalho, você sabe que não é uma mera colocação de mão na cabeça das pessoas. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que o Cristo nos disse, né, pedir e obtereis, bater e abrir-vos-á, buscar e achareis. Então, assim, por que na dinâmica do passe, da água fluidificada, as coisas se dão? Porque as pessoas estão indo ali buscar. A gente tem o auxílio a todo tempo à nossa disposição, através do nosso anjo de guarda, dos benfeitores que nos cercam. A prece é a forma que nos liga imediatamente à espiritualidade superior para nos auxiliar, e muitas das vezes a gente não usa, não está receptivo, por mais que ele esteja com toda a sua capacidade, boa vontade de nos auxiliar em nossas dificuldades, mas a gente não está. Então, a partir do momento que eu estou lá no centro espírita, que eu já estou já naquele ambiente que já estou me sentindo melhor, eu estou buscando auxílio, então eu estou receptivo, então aí sim, aquele trabalho do passe vai me auxiliar, porque eu estou buscando aquele auxílio e eu estou ali receptivo.
e aí eu encontro um passista equilibrado, o auxílio vai se dar conforme a minha necessidade e merecimento. Então, para a gente entender toda essa dinâmica, é fundamental o estudo dos fluidos, daqueles que estão nos assistindo, é fundamental buscar, entender, para que, de fato, compreender essa matéria importante, essa matéria importante que a gente está aqui tentando trazer de maneira simples para ficar compreensível a todos os públicos, mas que de simples não tem nada, é bastante complexo todo o mecanismo que se dá esses procedimentos. Quer falar mais alguma coisa, Bela? Eu queria comentar uma coisa. Nessa fala da Andréia, me veio que ela falou assim, durante a palestra, que geralmente antecede o passe, é um momento importante, as pessoas já estão sendo ajudadas. E eu queria até complementar, muitas vezes, você já consegue o auxílio do passe magnético e espiritual ali. E às vezes você nem precisa da necessidade de ir até a cabine de passe ou de receber um passe, né, dos trabalhadores ali daquele dia, porque você já foi atendido, já foi assistido. Então, eu sempre enfatizo muito isso quando estou coordenando palestras e tal, para que a pessoa compreenda que não é um ritual você ir lá e receber um passe. É mais um entendimento de como eu estou, será que eu não estou bem, será que... E aí, quando você faz essa leitura e esse entendimento do que você precisa, você muitas vezes vai perceber que não precisa naquele dia de um passe, que o seu auxílio já aconteceu durante aquela palestra, que você está bem, que os seus pensamentos estão mais tranquilos, mais relaxados, e você pode voltar para sua casa sabendo que foi assistido. E tinha uma outra coisa também, que dentro da fala da André, que eu ia comentar sobre passe. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, gente, que eu estava aqui, quero comentar, quero falar. Uma era essa, de que nem sempre você precisa, né, receber o passe. Não consigo me lembrar, gente. Se eu me lembrar, daqui a pouco eu interrompo novamente. É o tempo que Raimundo fala. Tá. Porque, como a Isabela colocou, né, que às vezes a gente quer dizer, às vezes não, a gente sempre é atendido na palestra, né? Sempre atendido na palestra. E você tem que ter, assim, o discernimento de como é que você está se sentindo, fazer uma análise de como você está naquele momento. Você tem necessidade, você está sentindo algo diferente, que tem a necessidade de ir para o passe, porque não há necessidade de você estar ali toda a palestra, você ir para o passe. Tem aquelas pessoas que se viciaram em receber o passe. Isso não é bom, porque primeiro você está tirando a oportunidade de quem está necessitando. Exato. Certo? E outro, você não, por você não ter necessidade, a espiritualidade nem vai agir ali naquele momento. O passista vai lá, bota a mão na tua cabeça, põe a mão na sua cabeça e nada vai acontecer, porque você já foi atendido lá durante a palestra. Porque quando você está absorvendo os ensinamentos da palestra, você está ali apto a receber as benesses da espiritualidade, né? Não é aquele que fica na palestra pensando em outra coisa. Ele está na palestra, mas ele não está no assunto, certo? Se você está na palestra, você tem que estar ali no assunto, interessado no que o palestrante está falando, e aquilo tem que te tocar. Se aquilo está te tocando, você está sendo atendido pela espiritualidade. Isso é muito importante, porque às vezes a gente, né, vai para a palestra, mas fica disperso. Fica olhando, olha como é que a Isabela está vestida hoje, olha como é que a Andréia está, não sei o quê, olha o batom de Andréia, né? E não tem nada disso, não, gente. A gente tem que estar absorvendo os ensinamentos. O palestrante não está ali à toa. E ele nem fala de um assunto que não seja necessário para nós. Eu lembrei, gente, do que eu queria comentar eu ia contar, na verdade, uma situação que eu acho que eu já até contei em um outro programa, mas eu acho sempre bom a gente enfatizar essas situações. O Chico, certa vez, foi até um determinado centro espírita, nesse dia conversou com as pessoas, palestrou e tal, e ao final tinha o passe. E ele entrou na cabine de passe. E aí, então, tinham várias pessoas, aí tinha a aplicadora de passe que, né, ele estava sentado lá de frente para ela fez aquela aplicação de passe nele e tudo mais, e quando terminou aquele dia o trabalho, ela saiu comentando, ai, gente, eu apliquei um passe no Chico Xavier e tal. E, na verdade, o que aconteceu ali foi que ele entrou na cabine de passe para auxiliá-la,
porque ela era a pessoa necessitada de um passe. Então, algumas coisas são muito interessantes nessa história, porque, primeiro, você percebe que, né, como eu falei, nem sempre você está bem, nem sempre você está apto para aquele trabalho, às vezes você é um necessitado, então a gente precisa primeiro reconhecer em que situação nós estamos para poder nos colocarmos apto àquele trabalho. E depois, uma outra coisa que também fica, assim, de vez consolidada, é o entendimento de que, apesar das pessoas, o passe, as pessoas fazem uma imposição de mãos, isso não necessariamente se torna obrigatório. O magnetismo não vai acontecer só se eu impor. Se eu não impor minha mão, se eu não levantar minha mão, se eu não apagar a luz, se eu não sei o quê, isso não vai acontecer o passe. Não. O passe é uma transmissão fluídica que acontece pela vontade do espírito, tanto de quem recebe quanto quem aplica. Então, eu poderia não impor qualquer coisa, eu poderia não fazer nenhum movimento. Quando eu, muitas vezes, olho uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e eu oro por aquela pessoa, que eu intenciono ajudá-la, às vezes eu já estou aplicando um passe. E eu não precisei levantar as mãos, eu não precisei pedir para apagarem as luzes, nada disso aconteceu. Então, tudo isso que acontece, aí tu poderia perguntar, mas Isabela, isso acontece no centro? Sim, porque é uma forma de você e ancorando certas situações. Então, o momento que quando você, às vezes, você entra num ambiente mais escuro, você tende a fazer mais silêncio, você tende a se concentrar, você fecha os olhos, você acalma a sua respiração. São movimentos naturais que nós vamos fazendo enquanto pessoas ali encarnadas, né? Mas que nós poderíamos ser assistidos e recebermos aquele auxílio sem qualquer um desses rituais, digamos assim, tá? Então, que fique claro com esse exemplo que o magnetismo, ele é uma transmissão energética que acontece pela vontade, ou seja, pelo pensamento, pela intenção, e não pela imposição de mãos ou por qualquer outro movimento. É dessa forma que acontece durante a palestra. Exato. E aí a gente aproveita a oportunidade para puxar a orelha daqueles papapasse que não vai assistir a palestra, chega justamente no finalzinho para poder só pegar o passe e tomar água frutificada, que não estudou, porque a maior parte do trabalho é feito justamente na palestra. Agora, não me lembra aí, Raimundo, não sei se é nos domínios da mediunidade, que André Luiz relata isso, que a equipe espiritual trabalha em cima das pessoas, fazendo vários desligamentos elétricos e tal. Missionários da luz. Né? Missionário. Missionários. Eu não guardo, gente. Eu me preocupo com o ensinamento, não com o nome de obra. E aí, eles fazem todo esse trabalho para poder ter o fechamento no passe. Então, muitas das vezes a pessoa já está bem, ela não precisa do passe. E aquele que ainda precisa, tem o fechamento lá, e aí o chave de ouro, a água frutificada. Então, fora que a palestra é um conteúdo que está sendo trazido, que pelo palestrante, que é a forma como ele vê aquele conteúdo. Às vezes você estuda esse, poxa, eu não vi dessa forma, desse ponto de vista, me abriu os olhos para uma outra forma. Então, assim, é conteúdo que vai nos auxiliar, com certeza, na nossa caminhada de estudante da doutrina espírita. Então, fora que a oportunidade do trabalho da equipe nos auxiliar, e aí a gente ter tudo ali, né? Tanto o aprendizado, como também o auxílio. Então, vamos chegar antes, assistir a palestra, concentrado na palestra, e aí a gente vai sair, com certeza, muito melhor do centro espírita. Tem uns que ficam sentados lá de fora e dizem que a palestra não foi boa. Exatamente, ainda tem esses que ficam do lado de fora dizendo que a palestra não foi boa. Gente, e atrapalhando, né? Conversando, se a gente fala, pronto, aí não vai fechar o programa. Gente, é possível ter a cura física pela aplicação do magnetismo? Sim, é possível. Mas é importante, importante ressalvas conceituais e doutrinárias que a própria doutrina espírita estabelece para evitar o misticismo ou a ilusão de milagre. Com base nas obras de Allan Kardec, a Gênese, e nas explicações do espírito André Luiz, e mecanismo da mediunidade, ação e reação, a cura física por meio do magnetismo é uma realidade biológica e espiritual explicada pelas leis que regem os fluidos. Como ocorre a cura física pelo magnetismo? A cura não se dá
por uma mágica, mas por um processo de reorganização celular e perispiritual. Ação no perispírito. Toda doença física tem uma matriz ou um reflexo no perispírito, o corpo espiritual. Quando o magnetizador, encarnado ou desencarnado, projeta fluidos saudáveis de alta vibração, esses fluidos penetram o duplo etérico e o perispírito do enfermo. Modificação molecular. Em A Gênese, Kardec explica que o fluido magnético atua como um agente terapêutico direto. Ele pode alterar as propriedades da matéria sutilizada. Ao ser absorvido, esse fluido renovado expulsa ou dissolve os fluidos deletérios, miasma, acumulados que estavam gerando a enfermidade. Reflexo no corpo físico. Uma vez normalizado o tônus vital no perispírito, essa harmonia se reflete imediatamente nas células do corpo físico. O magnetismo acelera a renovação celular, estimula o sistema imunológico, equilibra o sistema endócrino e pode vitalizar órgãos debilitados, levando à cessação da doença ou ao alívio dos sintomas. Fatores determinantes para a cura. A cura física, através do magnetismo, não depende exclusivamente da vontade ou do poder do magnetizador. Ela está estritamente subordinada a um tripé de fatores. O merecimento e a lei de causa e efeito. Conforme André Luiz demonstra em Ação e Reação, muitas enfermidades são processos expiatórios ou ferramentas de reeducação da alma necessárias para o espírito contrair a humildade ou resgatar débitos do passado. Se o tempo necessário para o aprendizado daquela doença já se esgotou, a cura magnética opera de forma rápida e surpreendente. Se a aprovação ainda é necessária para a economia espiritual do paciente, o magnetismo atuará apenas como um alívio ou anestésico, sustentando as forças do enfermo, mas não eliminando a doença. 2. A fé e a receptividade do doente, sintonia. O paciente não é um elemento passivo. Para que os fluidos curativos penetrem seu organismo, é necessário haver receptividade. A mente do enfermo precisa estar em um padrão de confiança, prece ou serenidade. Se o paciente estiver imerso em revolta, ceticismo absoluto ou fixações mentais negativas, ele cria uma couraça magnética impermeável, que repele os fluidos curativos lançados sobre ele. A qualidade dos fluidos do magnetizador. A capacidade de curar está relacionada à pureza do fluido que se transmite. Embora o magnetismo humano, energia vital, possa aliviar dores, a cura profunda e duradoura geralmente exige a associação do magnetismo espiritual, fluidos trazidos pelos espíritos superiores. Quanto mais moralizado e desinteressado for o passista magnetizador, mais puro será o canal de transmissão dessas energias divinas. O limite do magnetismo, a transformação moral. Em Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel faz um alerta crucial. A cura física, sem a cura moral, é temporária. Se o indivíduo for curado de uma úlcera gástrica,
ou de uma estafa orgânica pelo magnetismo, mas continuar alimentando a cólera, o ódio, o egoísmo e os excessos físicos, ele voltará a envenenar-se, a envenenar o próprio perispírito com suas criações mentais enfermiças. Consequentemente, a doença física reaparecerá mais tarde sob a mesma forma ou em outro órgão. O magnetismo é um poderoso agente de cura física capaz de restabelecer a saúde biológica ou reorganizar as forças perispirituais. Contudo, a doutrina espírita ensina que ele funciona como um auxílio de emergência. A verdadeira e definitiva cura da alma exige a renovação íntima do próprio indivíduo, a famosa reforma íntima. Isabel? Gente, trabalhando na área da saúde, principalmente, como a gente vê que isso é real, né? Como isso acontece mesmo? É possível? Sim, você vê muitas coisas. O Raimundo já tinha até meio que respondido essa pergunta lá no primeiro questionamento que a Andrea trouxe, né? Quando ele vai falar como aquilo age no nosso corpo físico, como as células se transformam através desse magnetismo. Gente, qualquer coisa que acontece na vida da gente gera um impacto. E esse impacto pode ser positivo ou não. Então, não tem como. Se você. Coisas simples, gente, como, Isabela, se tu pega mais sol, vai acontecer uma determinada coisa. Se você nunca pegar sol, vai acontecer uma outra coisa. Então, a todo momento, nós estamos sendo influenciados. A força magnética do planeta, do Sol, da aproximação, nós somos capazes de sentir e ser impactados por tudo isso, mesmo que aquilo não esteja tão perceptível aos nossos olhos. Então, obviamente, sim, existe um impacto, existe um benefício, existe sim uma cura através dessa troca, né, que existe através do magnetismo. E a gente pode absorver essa troca tanto para o lado positivo, que é o caso da pergunta, mas também para o lado negativo. Então, a gente também pode se absorver o magnetismo que está aqui, né, na crosta, que está aqui junto conosco, porque tudo isso faz parte desse fluido cósmico em que nós já falamos em outros momentos, que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E a gente está a todo momento absorvendo uma série de coisas. Então, o que a gente precisa entender e estudar é para escolher bem aquilo que a gente absorve, é ver bem aquilo que eu quero trazer para mim e fazer com que aquilo tenha um impacto, porque assim como tudo que está ao nosso redor nos influencia, nós também podemos escolher como que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque vocês lembram que a gente falou aqui a todo momento que o magnetismo, ele é uma energia ou uma força ou um fluido que ele é comandado pelo quê? Pelo pensamento, pela vontade. Então, não é só não basta uma imposição de alguém querer passar um magnetismo para uma determinada pessoa e esperar que ela se cure, como o Raimundo falou agora no finalzinho. Não existe uma cura se também não houver um envolvimento, um merecimento daquela pessoa que vai receber. E aí tem esse fator também que é importante. Então, assim, existe a necessidade desse magnetismo ter sido irradiado, existe a necessidade daquela pessoa que vai receber estar bem, estar sintonizada com aquilo para receber, e existe o merecimento de você receber aquilo. Então, assim, são vários fatores que parece que a coisa é simples, mas não é tão simples assim. O processo, ele é até simples, mas existem muitas etapas ali entre uma coisa e outra, ou seja, entre eu mandar uma intenção, entre eu ter a intenção de enviar um fluido magnético e a pessoa estar apta para recebê-lo, né? Então, é toda uma cadeia que precisa, né, estar em ordem, em sintonia, para que o benefício do magnetismo aconteça. E eu gosto muito de um texto de Emmanuel. Ele faz a pergunta: estás doente? Esse texto está em uma das obras da coleção Fonte Viva, que a gente trabalha no programa Jesus por Emmanuel. E ele, no decorrer do texto, ele fala que muitas das vezes a gente busca a cura dos nossos males, mas não para curar-se de fato, mas sim para continuar no erro. Um exemplo clássico, por exemplo, a gente come tudo que não
pode, aí vai, corre tomar um antiácido para evitar as dores de estômago, né? Ou tomar um remédio para dor de cabeça, porque ou então a gente bebe, 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 depois fica com ressaca e fica bem. Então, aí ele insiste no texto justamente sobre essa pergunta: por que a gente está buscando a cura? De fato, para curar-se ou para permanecer no erro? Então, o auxílio a gente vê que existe, né, de todas as formas. O magnetismo é uma forma permitida por Deus para a gente ser auxiliado. Aí, mas comigo não aconteceu nada. Será se você realmente estava buscando a cura para se curar ou para continuar no erro? Será se tinha um merecimento para você, de fato... E eu acho que a pergunta até mais importante: o que essa doença, o que esse mal-estar está querendo me ensinar? O que é que eu não prestei atenção e que foi necessário eu ficar doente para poder eu prestar atenção? E aí, como o Raimundo fechou, a tal da reforma íntima, a gente buscar toda qualquer oportunidade para a gente se melhorar, né? E aí, gente, para encerrarmos esse programa que foi ótimo, a gente pode dizer que o magnetizador é um médium de cura? Nós já até respondemos isso nos nossos questionamentos, né? Olha, Não mas se tivesse que necessariamente. fechar, ficar redondinho. Ah, tá. Então, não necessariamente, né? Segundo a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, existe uma distinção teórica e prática muito clara entre o magnetizador clássico, puramente humano, e o médium de cura. Embora ambos atuem na manipulação de fluidos para aliviar ou curar enfermidades, a origem das energias e o mecanismo do fenômeno são diferentes. Allan Kardec trata dessa diferenciação de forma detalhada em A Gênese e no Livro dos Médiuns. Entenda, né, as diferenças fundamentais entre elas. Vou citar aqui. 1. O magnetizador, magnetismo humano. O magnetizador utiliza o seu próprio potencial energético. Ele é o doador e o controlador da força magnética. Fonte da energia, o fluido vital, o fluido animalizado, próprio do seu organismo e do seu perispírito. Mecanismo de ação. Atua pela força de sua própria vontade. Ele direciona, concentra ou dispersa os seus próprios fluidos sobre o paciente, sem que haja a necessidade da intervenção direta ou consciente de um espírito. Independência espiritual. Qualquer pessoa com boa saúde física, força de vontade e conhecimento das técnicas magnéticas pode pode atuar como magnetizador, mesmo que seja ateia ou não acredite na sobrevivência da alma. Ela está usando uma força natural do seu próprio corpo. 2. O médium de cura, magnetismo espiritual ou misto. O médium de cura é, por definição, um intermediário. A sua ação depende diretamente da intervenção de inteligências desencarnadas. Fonte de energia, o fluido espiritual puro trazido pelos espíritos benfeitores, muitas vezes combinando com o fluido vital do médium, gerando o fluido misto. Mecanismo de ação. O médium funciona como um canal ou transformador. Ele eleva seu pensamento em prece e os espíritos utilizam o seu organismo e o seu perispírito como uma ponte para derramar as energias curativas sobre o enfermo. Dependência espiritual. A cura propriamente dita
não vem da vontade do médium, mas da ação dos espíritos. Sem o concurso dos benfeitores espirituais, o médium de cura não consegue produzir o mesmo efeito. Em A Gênese, Kardec aponta que a mediunidade de cura pura pode operar de forma quase instantânea, unicamente pela prece e pela imposição das mãos, impulsionada pela energia dos espíritos superiores. O ponto de encontro, o magnetismo misto. Na prática das instituições espíritas, como observados nas obras de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, a separação absoluta raramente acontece. O que ocorre, na maioria das vezes, como no passe espírita, é o chamado magnetismo misto. O passista magnetizador doa o seu fluido vital atuando como magnetizador, enquanto os espíritos médicos e benfeitores injetam nesse fluido os fluidos espirituais curativos, atuando o passista neste momento como um médium. Portanto, um magnetizador só será um médium de cura se ele atuar ostensivamente como intermediário dos espíritos, permitindo que as energias do plano superior se associem ou direcionem as suas próprias forças magnéticas. Não sei se ainda sobra muito o que acrescentar, porque eu acho que fica muito claro que, sim, existe uma diferenciação. O médium de cura e o magnetizador são personagens diferentes, mas nada impede que o magnetizador realize curas, né? É um pouco isso. Mas como a gente falou, inclusive aqui no início, quando o Raimundo bem me lembrou o nome do Mesmer, eram demonstrações que não envolviam curas, mas envolviam magnetismo. Então, você tem o poder do magnetismo sendo utilizado para algo que não é necessariamente uma cura, né? E o médium curador ficou muito claro, e a doutrina espírita traz isso no Livro dos Espíritos. É impossível existir o emprego de um médium de cura e que essa cura aconteça através da interferência dos espíritos. Não existiria essa cura se não tivesse essa interferência, né, do plano espiritual. Então, só o espírito encarnado tentando realizar aquela cura sem a interferência dos espíritos não seria um médium de cura. É isso que eu quero dizer. Para que um médium de cura tenha ação, ele precisa necessariamente da intervenção dos espíritos desencarnados. Por que eu falo isso? Porque uma coisa que eu explico muito para as pessoas eu não entendo, pode, para as pessoas que de repente estejam ouvindo e tenham um conhecimento maior, podem até deixar aqui os comentários. Mas, por exemplo, o passe não é a mesma coisa que a aplicação do reiki. Porque eu entendo, pela pouca leitura que eu tenho sobre o assunto, que o reiki é um pouco desse magnetismo sendo aplicado, mas não necessariamente envolve um espírito naquela aplicação. Pode até ser que aconteça, mas o reiki, digamos assim, em sua fonte, não tem um concurso espiritual acontecendo ali. Existe o magnetismo do aplicador de reiki. Tá? Tanto que as pessoas que realizam reikis, que praticam reikis, elas têm uma série de outras práticas energéticas para adquirir aquela energia que ela vai aplicar no paciente. Segunda coisa, ela cobra por aquela aplicação. O aplicador de reiki, ele recebe, é uma remuneração, um trabalho, muitas vezes, né? Que ele tem para fazer aquilo. Por exemplo, na clínica que eu trabalho, existem terapeutas que aplicam reiki e cobram por essa aplicação. Então, são nesses momentos que a gente vai percebendo, né, essas diferenças. São coisas que parecem muito semelhantes, mas que têm diferenças muito profundas nas suas raízes, e elas se diferenciam completamente. Então, o magnetismo pode realizar uma cura, mas um médium de cura precisa da participação dos espíritos desencarnados, coisa que o magnetismo não.
Aí fica bem claro, né? O magnetizador, ele dá do seu fluido para poder auxiliar o paciente, e o médium de cura, ele precisa do concurso dos espíritos para ele poder auxiliar aquele paciente. Então, é a diferença primordial. E com isso, a gente encerra o conteúdo de hoje. Minha querida Bela, obrigada por mais uma vez. Por nada, foi um prazer, é sempre muito prazeroso, na verdade, gente, falar sobre doutrina espírita, assim, esse momento que a gente tira para gravar esse programa e tudo mais, gravar esse conteúdo para vocês, é um momento muito prazeroso, porque a gente gosta de falar sobre a doutrina espírita, a gente gosta de compartilhar esse conhecimento, e é uma oportunidade também de nós estarmos sempre em contato com esse conteúdo, de revisitarmos isso, e de nos relembrarmos e até aprendermos coisas novas também com os nossos colegas. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui, e até a próxima. Meu querido Raimundo. Muito bom falar desses assuntos que mexem, né, com o nosso imaginário, né, porque o magnetismo, ele acontece desde que o mundo é mundo, né? O nosso planeta, ele é magneto, né? Tanto é que a gente tem os nossos centros de força, né, do planeta. Nós temos o centro magnético do planeta, que inclusive tem um eixo, né? Tem um eixo que, segundo os cientistas, mudou de posição, né? Ele tinha um posicionamento ao norte, aqui na direção do Canadá, e hoje está se aproximando da Rússia, né? Quer dizer, então isso está causando uma preocupação, principalmente para nós que usamos o GPS, né? Nós usamos o GPS, e esse GPS tem que estar sendo atualizado com muito menos tempo, para acompanhando o eixo da Terra, né? O eixo da Terra. Então, quer dizer, se existe o magneto na Terra, e nós somos parte desse planeta, então nós também temos a influência desse magnetismo em nosso próprio organismo, né? E a ciência sabe disso, gente, tá? A ciência sabe disso. Tá? Então, hoje tem as terapias de magnetismo, né, de biomagnetismo e outras mais, né, que tem aí, que são terapeutas que estão buscando esse conhecimento, estão auxiliando as pessoas, usando esse benefício do magnetismo, né, da forma como eles acham que é, mas Deus é tão bom que dá a oportunidade de todos nós acharmos uma maneira de auxiliar o outro, né, de auxiliar o próximo. Então, estão estudando, e tem muitos médicos, eu garanto para vocês, muitos médicos, muitos cientistas que estão envolvidos também nessas pesquisas, só que a gente tem uma situação difícil, né, que é o poder econômico das coisas, que não nos deixa assim, a gente falar, né, abertamente das coisas, né? No espiritismo a gente auxilia as pessoas, mas nós não podemos falar em cura, né? Nós não podemos falar em cura, porque aí só quem cura é só a medicina, né? A medicina tradicional, a medicina alopática, né? A alopatia que cura as pessoas, as outras não. As outras são só a intenção de fazer, certo? Será que isso é justo? Então, vamos pensar direitinho, mas vamos acreditar que esse magnetismo, né? Esse magnetismo, ele é milenar, tá? Se é milenar e vem ajudando as pessoas, então ele existe. E se ele existe, ele age. E se ele age, ele auxilia, certo? Então, a gente precisa abrir mais as nossas mentes e buscar o conhecimento necessário para que a gente possa estar continuando a ajudar os nossos irmãos. E nós agradecemos a você que está conosco há tanto tempo, acompanhando aqui o canal. Continue, nos auxilie a divulgar a mais pessoas o nosso conteúdo, e até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho ar.